E aí, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gui Antunes e bem-vindos a mais um Casos do Mundo. No vídeo de hoje eu trouxe a história de um homem que é acusado de sumir com sua esposa e atear fogo na sua própria casa com seus 2 filhos dentro. Então, se você ficou curioso, vem comigo nesse vídeo conferir esse caso que tá imperdível. Josh Powell nasceu em 1976 na cidade de Washington. Ele era filho de Stephen e Terrica Powell, porém a relação dos pais não era muito boa. Inclusive a Terrica pede divórcio de Stephen após ela descobrir que ele mostrava conteúdo pornográfico para os filhos. Com o Josh, eles eram em 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. E quando a Terrica se divorcia do marido, as meninas vão com ela. E os meninos têm a opção de escolher se eles vão com a mãe ou com o pai. Porém, eles optam pelo pai, porque o pai era mais liberal e tudo mais. O Josh era compulsivo por amor. Inclusive, em um diário que foi descoberto anos depois, ele conta que ele se declarou para 2 irmãs. Então, assim, no momento ele disse que gostava de uma, mas depois ele chegou para outra e disse assim: oi, eu gosto de você, descobri que gosto de você, não gosto da sua irmã, então vamos ficar juntos, vamos casar e tal. Porém, as meninas foram mais espertas e se livraram dele de uma vez. Tempos depois, o Josh conhece então a Catherine Everett durante a sua faculdade em Washington, e os dois se apaixonam e já vão morar juntos. Segundo a Catherine, essa foi a experiência mais traumática da vida dela, porque o Josh simplesmente queria controlar tudo. O dinheiro dela, queria controlar ela e visitar a família. Inclusive ela conta que perdeu o velório do seu tio, porque o Josh não queria deixar ela ir. Então um belo dia ela dá o migué de falar que vai ali e já volta, e ela nunca mais voltou. Voltou só anos depois com um novo namorado pra pegar as coisas dela que ela tinha deixado na casa. Então ela se livra do Josh porque era um relacionamento altamente abusivo. Tempos depois, o Josh conhece a Susan durante uma festa de amigos da igreja Mormon. O Josh conta que se apaixonou imediatamente pela Susan porque ela havia se prestado a ajudar ele com a louça. Então assim, ele se apaixonou porque ela ajudou ele com a louça. O Josh e a Susan eram da igreja Mormon, veio de criação isso, então desde pequenos eles seguem essa religião. E pouco tempo depois de eles se conhecer, eles já querem se casar. Inclusive, o Josh pede dinheiro emprestado para a própria Susan para comprar o anel de noivado. Ele disse que queria emprestado para comprar uma joia para a mãe, mas depois ele devolveu o dinheiro certinho e tudo mais para Susan. O Josh não parava em emprego nenhum porque ele tinha aquela síndrome de querer saber mais que os outros, sabe? Então ele chegava no emprego, de repente ele já queria saber mais que o próprio chefe, acabava brigando e ele acabava sendo demitido no fim das contas. Então depois de um tempo ele tentou ser agente imobiliário, mas como ele não queria ser empregado de ninguém, ele resolve abrir o próprio negócio, mas acaba não indo muito pra frente, não dá muito certo, e ele acaba ficando desempregado mais uma vez. A Susan, por sua vez, começou a estudar cosmetologia e ela também trabalhava em uma joalheria. Então logo que eles se casam, como só a Susan trabalhava e o dinheiro não era muito e o Josh não queria saber de nada, eles acabam indo morar com o Stephen, pai do Josh. O apartamento que eles foram morar era um apartamento de 2 quartos. Então em um dos quartos ficavam os 2 irmãos do Josh, e no outro quarto ficava o Stephen e o Josh com a Susan. Inclusive eles contam que eles separavam assim o quarto com lençol para que eles pudessem ter um pouco mais de intimidade. O Josh e o seu pai gostavam muito de gravar vídeos diários para contar sobre suas ideias, suas impressões e seus pensamentos. E em um desses vídeos, o pai do Josh diz que o momento mais erótico de sua vida foi em um momento que ele fez massagens no pé da Susan. Em um vídeo posterior, o pai do Josh confirma que gosta da Susan e que tá interessado nela, e a Susan, se mostrando assim totalmente desconfortável, conta isso pro marido. O marido e o pai brigam ali e o Josh e a Susan então vão morar junto com a sua irmã na cidade de Utah. Depois de um tempo, o Josh retorna contato com o seu pai e o Stephen se defende dizendo que a Susan é quem havia provocado ele, que ele era santo e que a culpada era a Susan. Anos depois, o casal acaba tendo 2 filhos, porém a situação financeira do Josh continua a mesma coisa. Ele continua desempregado, continua tendo pouco dinheiro e quem sustenta a família é a Susan. Em diários que a Susan escreveu, descobertos posteriormente, ela relata que o Josh fazia ela depositar todo o seu salário em uma conta conjunta,
onde ela só poderia retirar $50. E esses $50 era pra ela criar os filhos, comprar comida, comprar tudo e gastar com as coisas que ela queria. O restante, o Josh comprava computador, câmera, cadeira e tudo pra montar o seu escritório e viver no bem bom com o dinheiro da Susan. O Josh falou pra Susan que ele tinha fobia a germes. E então eles ficam 1 ano sem ter relações. A Susan finalmente se toca que ela tava num relacionamento abusivo quando o Josh a obriga a fazer um seguro de $1 milhão. E a Susan só cai na real porque uma amiga do trabalho dela falou que ela tava valendo mais morta do que viva pra ele. Então a Susan se toca do que tá acontecendo e começa a tomar devidas providências. Com medo de alguma coisa acontecer, a Susan então começa a relatar tudo que ela tem em vídeos, ela procura advogados, inclusive ela escreve um testamento dizendo tudo que ela tem, pra quem ela deixa tudo certinho e guarda junto com seus diários no seu trabalho, caso alguma coisa venha a acontecer. Inclusive eu vou deixar na descrição um dos vídeos que a Susan gravou, caso vocês queiram assistir. No dia 6 de dezembro de 2009, a Susan some e ninguém mais tem notícias dela. A última vez que a Susan foi vista com vida foi na casa dos Powell, cochilando. Segundo o Josh, ela teria dormido depois que ela comeu uma torta que ele fez especialmente para ela. Segundo uma vizinha, o Josh, que nunca se mostrou prestativo, naquele dia arrumou os filhos, deu banho, colocou eles no carro e em seguida saiu. No dia 7 de dezembro, a família da Susan liga pra polícia dizendo que ela sumiu e que nunca mais foi vista e não teve contato com ninguém. Horas depois, o Josh aparece com os filhos, alegando que ele teria ido acampar com as crianças em um deserto que ficava próximo à cidade de Utah. Porém, segundo a polícia, esse foi o álibi mais imbecil que ele poderia ter dado, porque naquele dia que ele disse ter ido acampar, estava tendo uma tempestade de neve. Então assim, era impossível dele acampar naquele dia. Então, como todo mundo tá apontando ele como um potencial suspeito, ele começa a dizer que a família da Susan não quer ver ele feliz, quer tirar os filhos dele, quer acabar com a vida dele. Através das investigações, o FBI conclui que possivelmente o Josh dopou a Susan com a torta e a deixou para morrer de hipotermia no deserto de Utah. Foram feitas várias e várias buscas, porém o corpo da Susan nunca foi encontrado. Naquela época os GPS não eram tão avançados e também não existia rastreador de carro, o que torna impossível rastrear onde o Josh estava. E ele também no dia teria deixado o chip do seu celular, que era a única coisa capaz de detectar onde ele estava em casa. Então ele saiu com o celular sem chip. Após descobrir que perdeu a guarda dos filhos para os avós maternos, o Josh então durante uma visita explode a casa com ele e as 2 crianças dentro. Então ele comete suicídio e também mata os 2 filhos. Charlie tinha apenas 7 anos e Braden tinha 5 anos de idade. Os 2 acabaram morrendo durante o incêndio que o próprio pai causou. O Steven, que era pai do Josh, foi condenado em 2017 a 8 anos de prisão por pedofilia infantil. Então foram encontrados alguns arquivos de pedofilia infantil e ele foi condenado por isso. Porém, um ano depois ele morreu de causas naturais. A Susan ainda é considerada desaparecida e a gente talvez nunca saiba do paradeiro dela ou do próprio corpo da Susan, porque a única pessoa que possivelmente sabia era o Josh e ele cometeu suicídio. E a história da Susan também inspirou o filme Garota Exemplar, que teve seu lançamento em 2014. Então é isso, gente. Eu resolvi trazer aqui hoje o caso da Susan pra vocês, porque ele é um caso extremamente marcante e muito chocante. Afinal de contas, nós falamos aqui sobre relacionamento abusivo, que é uma coisa muito impregnada na nossa sociedade, e também qualquer um está sujeito a passar por isso. E é por isso que eu acho extremamente importante trazer casos assim e falar sobre esse assunto, porque às vezes a gente pode ajudar pessoas que estejam passando por problemas assim a abrirem seus olhos e a saírem dessas situações e também evitar que apareçam novas Susans perdidas aí pelo mundo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do caso de hoje e do assunto que eu quis abordar aqui. Então se você gostou, não se esquece de clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal para me acompanhar e seguir os próximos casos que estão vindo por aí. E também de me seguir nas redes sociais, por lá a gente pode trocar uma ideia bacana, conversar e vocês podem me enviar também novas sugestões de caso. Então é isso, gente. Um beijo
E até o próximo vídeo. Não se esquece também de comentar aqui embaixo o que você acha, deixar a sua opinião, deixar tudo pra mim aqui nos comentários, que eu vou adorar ler e saber sobre o que você pensa. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.